Fala pessoal, bacaninha, tranquilo? Professor Rodrigo Faria de novo com a sequência de aulas sobre associação de resistores e agora com a associação de resistor mista, tá? Aqui na aula de Física 3, tá joia? Lembrando aí, se inscreva no canal que assim que forem postados vídeos, nossos conteúdos aí, na sequência vocês vão ter acesso com mais agilidade a esses conteúdos, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Estudamos associação de resistor em série, estudamos associação de resistor paralelo. E o que seria a mista? Olhando o desenho aqui para ela, nada mais é do que uma mistura das duas, né? Então nós temos aí associação em série. Se você observar, nós temos aqui um condutor, né? Então nós temos essa resistência, essas duas aqui, com a R4 e R5 todas em série. Só que essas duas resistências aqui estão em paralelo. Então primeiro a gente observa essas duas em paralelo. Quando a gente resolve essas duas, elas se transformam em uma só equivalente para essas duas. Então todas ficam em série. Ou seja, a associação mista é aquela que contém uma mistura das duas associações, né, de diversas formas, variadas formas. O que a gente vai ter que considerar aqui? Quando eu for observar a parte que é em paralelo, eu tenho que ter em consideração, ter em mente todos aqueles conceitos que nós passamos de associação em paralelo. Então, nessa partezinha aqui, olhando só para essa parte aqui, nós temos uma tensão que é constante e uma corrente que se divide nessas duas partes, certo? Quando eu considero tudo isso aqui, depois de resolver essa parte, nós vamos lembrar dos conceitos de associação em série, onde a corrente é constante e a tensão se divide pelas partes aí. Tá joia? Então, o método de resolução, pessoal, é sempre resolver primeiro todos os paralelos, porque quando a gente resolve um paralelo, a gente vai ter uma resistência equivalente. Então, se eu resolver todos os paralelos, eu vou ter no final uma associação em série, tá? Porque cada um paralelo vira uma resistência equivalente. Ou seja, no final de tudo isso, vou ter sempre uma associação com vários resistores em série. Então, resolve sempre primeiro os paralelos, depois resolve a série final. Essa é a ideia, tá? É evidente que para cada exercício, vamos ter que interpretar e ver o que o exercício pede. Bom, vamos colocar a mão na massa, né? Primeiro exemplo aqui, nós temos essa associação de resistor, né? A gente observa que do ponto A até o ponto B, eu tenho um ponto C aqui no meio. Então aqui eu tenho uma resistência de 8 ohms, aqui eu tenho um paralelo, 10 ohms e 2,5 ohms, né? Então, se eu pensar em resolver esses dois aqui, eu teria aqui então um equivalente aqui desses dois. Junto com o 8 ficaria uma série. Então eu tenho aqui uma associação mista, tá joia? E aqui eu tenho uma corrente I, que está saindo aqui do A, ela vai fechar lá no B. Só que quando ela chega aqui nesse paralelo, ela se divide aqui, I1 e I2. Quando ela sai aqui, ela volta a ser o I, porque I1 mais I2 é igual a I. Né? Ela se divide aqui, fechando aqui, ela volta a ser o I. Joia? O exercício ainda me forneceu essa observação aqui, esse dado, que a tensão entre o ponto A e o ponto B é de 20 volts. Então vamos ver aqui o que o exercício está pedindo para nós, né? Vamos ver aqui na letra A. Determine a potência dissipada entre C e B. Ô professor, vai entrar aquela parada de potência? Vai entrar potência sim. Vamos lembrar aqui de potência. O que é potência dissipada, pessoal? Seria como se fosse o gasto, né? A quantidade de energia que foi necessário gastar entre C e B, aqui, Então nós temos a formulazinha de potência, né? Fazendo aqui a letra A. Potência vai ser a resistência vezes a corrente elevado ao quadrado. Lembra dessa formulazinha que nós estudamos? Então veja bem, se eu quero entre os pontos C e B, eu vou colocar aqui, entre C e B. Então a potência nessa partezinha aí, né? Bom, eu preciso então achar a resistência entre os pontos C e B, que está aqui um paralelo, eu vou ter que calcular esse paralelo. Tá joia? Então fazendo aquele paralelo ali,
Então, entre os pontos C e B. Vamos colocar só o ponto C e B aqui, porque é o que ele está me pedindo por enquanto, né? Depois a gente vê aqui. Então, aqui eu tenho o ponto C e B. Aqui eu tenho 10 ohms e aqui eu tenho 2,5 ohms. Como que eu calculo essa resistência equivalente aqui? É um paralelo de duas resistências. Nós temos a fórmula dela, a resistência equivalente aqui, entre C e B, vai ser resistência 1, que é 10, vezes resistência 2, que é 2,5, dividido pela resistência 1, mais a resistência 2. 10 vezes 2,5, 25. 10 vezes 2, 10 mais 2,5, 12,5. Dividindo aqui, então, nós achamos 2 ohms. Então, essa resistência equivalente seria como se eu estivesse transformando isso aqui em apenas uma resistência. Ó. É a resistência equivalente, 2 ohms. Entendeu o que aconteceu? A joia? Então, essa resistência equivalente eu já achei. Ó. Então, a minha potência vai ser a resistência equivalente, que é 2 ohms. E eu preciso da corrente. Então, vamos analisar aqui, pessoal. Ó, essa corrente é a corrente que sai aqui no ponto A. Ó, essa corrente passa pela resistência de 8. Se eu redesenhar isso aqui, agora que nós fizemos esse paralelo, eu poderia redesenhar isso aqui dessa forma. Ó. Ponto A, eu tenho aqui 8 ohms. No lugar desse paralelo, eu não vou ter uma única resistência equivalente para ele. Então, posso colocar aqui. Eu tenho um ponto C aqui, vou marcar ele aqui. Agora eu tenho aqui, ó. O que eu fiquei aqui? 2, ó. Tá vendo? Então, eu transformei essa associação mista numa série. Depois que eu resolvi o paralelo inicial aqui, ó. Então, qual que é essa corrente aqui, ó? Essa corrente que está passando aqui. Nós temos que fazer a formulazinha da corrente. Lembra a fórmula da corrente? Corrente, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? Então, a nossa tensão entre os pontos A e B é de 20 volts. Então, vou colocar aqui 20. Tá aqui embaixo, né? Desculpa. Qual que é a resistência entre os pontos A e B? A resistência de uma série não é a soma das duas? Então, vou colocar aqui, ó, 8 mais 2, vezes a corrente que eu quero descobrir. Né? Apesar de que eu estou querendo calcular a potência entre os pontos C e B, mas a corrente que passa aqui, ó, ela é constante nessa série. Então, a corrente entre o ponto A e C é a mesma que a corrente entre o ponto C e B. Certo? E é a mesma da corrente total. Por isso que a gente está calculando ela no total. Então, eu vou ficar aqui embaixo, ó, 20, que é igual a 10 e essa corrente, 20 dividido por 10, deu 2 amperes. Então, essa é a corrente aqui que nós estamos procurando. Trago ela aqui para o meu exercício, ó, 2 ao quadrado. Então, a potência foi 2 vezes 2 ao quadrado é 4. Potência foi igual a 2 vezes 4, 8. Né? Potência é dado em watts. Então, essa aqui foi a nossa potência que foi dissipada entre os pontos C e B. Se eu quisesse descobrir qual foi a potência dissipada entre o ponto A e o ponto C, bastaria eu colocar a resistência entre o ponto A e o ponto C, que é 8. Se eu quisesse fazer a potência dissipada no total entre o ponto A e o B, bastaria eu colocar a resistência total, que é 8 mais 2, 10 aqui, ó. Entendeu? Bacaninha? Então vamos aqui agora para a letra B, né? Então na nossa letra B, o exercício pede aqui para nós, ó. Determine a intensidade das correntes I1 e I2. I1 e I2, tá joia? Por que que ele está perguntando isso? Ó? Essa corrente que eu já sei aqui, essa corrente que nós descobrimos que ela é, agora que descobrimos 2 amperes, quando ela chega aqui nesse paralelo, o que que acontece com ela? Com a corrente no paralelo, ela se divide. Uma parte vai para cima, a outra vai para baixo. Vai depender da resistência que eu tenho aqui, né, porque ela é proporcional a essa resistência. Então, vamos calcular. Ó. Letra B, vamos colocar aqui o seguinte. Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Essa a gente parte sempre desse pressuposto. Com essa fórmula a gente resolve basicamente tudo. Então, veja bem.
eu preciso da resistência que está nesse I1 aqui, para a gente calcular esse I1, né? E essa resistência que está nesse I1 aqui para nós já sabemos que é 10 ohms. Só que veja bem, eu tenho que tomar cuidado, porque essa tensão aqui, ó, eu tenho que calcular a tensão que está passando aqui, ó, certo? O que acontece com a tensão na série? Na série a corrente é constante e a tensão se divide. Então eu tenho que primeiro calcular qual que é a tensão naquele paralelo aqui, ó, a tensão entre os pontos C e B. Porque quando eu achar a tensão, né, essa tensão ela é dividida, tensão de 20 volts, que é do ponto A até o ponto B. Ela é dividida parte aqui e parte toda aqui. Então eu preciso saber qual que é a tensão que está chegando naquele paralelo. Então essa tensão dos pontos C e B vai ser igual a resistência no ponto C e B vezes a corrente. Então a tensão aqui nos pontos C e B vai ser igual a resistência nos pontos C e B. A resistência no C e B nós achamos ali que era 2, vezes a corrente que também é 2. Ficou 4 volts, né? Então de 20 volts eu tenho 4 aqui entre os pontos C e B, e o restante, que seria 16, aqui entre os pontos A e C. Mas o que me importa é essa partezinha aqui, ó, né? Então, veja bem, a tensão ali, ó, agora a tensão dentro do paralelo. Dentro do paralelo, a tensão é constante. Então, os mesmos 4 volts estão aqui em cima e aqui embaixo, né? Então, para a gente fazer I1, eu vou ter a tensão, que é 4 volts, a resistência, que está lá em cima, que vai ser 10, vezes a I1. Passa o 10 para cá, ó. Vamos fazer aqui... Bom, então voltando aqui, pessoal, ó, terminando nosso cálculo, a bateria estava fraca aqui, tá? Eu fui dar um jeitinho. Então, 4, passa o 10 para cá, ó, 4 dividido por 10, nós ficamos aqui com 0,4, né, para a nossa corrente 1, 0,4 amperes. E agora fazendo a nossa corrente 2, né, considerando a resistência aqui de 2,5. Então, a nossa tensão vai ser a resistência vezes a I2. A resistência ali agora é 2,5. Né? A tensão é a mesma, porque no paralelo a tensão é constante, e ela é 4, a tensão que chega ali. Então, ficamos com 4, 2,5 vezes I2. Passa para cá dividindo. I2 vai ser 4 dividido por 2,5. Então, a nossa I2 ficou em 1,6 amperes. Veja bem, a corrente que chega aqui não é 2 amperes, então o somatório das duas correntes tem que dar 2 amperes. Ó. Somando 0,4 com 1,6, 2 amperes, então confirma que o exercício está ok. Tá, pessoal? Então nós resolvemos aí as correntes de 1 e 2. E aí é um exercício que parece ser simples, mas a gente precisa utilizar vários conceitos, trabalhar primeiro o paralelo, né, para depois trabalhar a série, enfim. Envolvemos os conceitos em separado da parte de série, né? Série, a intensidade da corrente é constante e a tensão se divide. E já no paralelo, a corrente se divide e a tensão é constante. Tá joia? Então, bons estudos para todos aí e um abraço.